que eu já agradeço essa riquíssima oportunidade a qual o Senhor me concedeu nessa noite. Já passo para o pastor Vicente, para ele dar continuidade a esse culto. Amém? Jesus. Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, pedir que o Espírito Santo, Deus, venha nos falar através desse estudo, né? O Senhor, maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e te adoramos na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar diante de ti no templo, te adorando. Recebe, meu Senhor, nesta noite a nossa adoração, nosso louvor a ti, Senhor. Queremos agora que o Senhor nos ensine, o Senhor venha abrir o entendimento, a mente de todos nós para compreender o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos a tua bênção, amém e amém, Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, doutrina, né, na nossa sede PRACE, 26/3/2025, pastor Vicente Félix, 26/3/2025, nós continuamos estudando os dons do Espírito Santo, amém? Pode passar. Bom, os dons são dádivas, né? É dádiva de Deus, presente de Deus, objetivo geral, receber e usar, é o que nós estamos olhando para os dons nesses estudos. Cremos na atualidade dos dons, ou seja, Deus continua operando através dos dons. O significado dos dons é a capacitação e os dons na Bíblia Sagrada. Nós temos repetido essas palavras aqui porque elas é muito importante estar gravada em nós. O dom não é da pessoa, é do Espírito Santo, para ele usar quando quiser. O dom se manifesta em nós para o que for útil para a igreja, né? Para o que for útil para a igreja. Então isso aqui eu já comentei para os irmãos, né, que infelizmente tem pessoas que acham que o dom é dela, né, da pessoa, Deus lhe deu, ele faz dele do dom que quiser, e não é assim. O dom é para Deus usar quando ele quiser, quando for necessário nas nossas vidas. Pode passar. Bom, primeira carta aos Coríntios 12, 9 a 10, no versículo 9 diz assim, no versículo 9: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E no versículo 10: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então hoje nós vamos comentar um pouco sobre o dom de curar, né? Ou os dons de curar, porque são muitos tipos de curas, né? Então Deus opera a favor da saúde humana, tanto física como mental. Então os dons, sempre, eu sei que é repetitivo, mas é para ir fixando. Esses dons de cura na vida do ser humano, não significa que o ser humano que tem os dons cura alguém quando ele quer, mas quando Deus, o Espírito Santo, se manifesta falando com aquele que tem o dom, que vai curar, que vai operar, tá certo? Esses dons, principalmente, todos devem buscar, mas principalmente aqueles que evangelizam, né? Porque a evangelização, nós olhando aqui para a evangelização, aqueles que estão mais próximos das pessoas que não são crentes, né? Esse dom é muito importante, porque as pessoas que estão lá no mundo, muitas vezes elas vêm para a igreja, para Jesus, para a fé, através dos sinais, né? E as curas, né, das enfermidades, expulsar demônios, né? Enfim, levar o bem-estar para as pessoas é muito necessário naqueles que evangelizam. A missão primeira da evangelização o serviço principal realmente é colocar o evangelho na vida das pessoas, a palavra que Jesus falou, de salvação, de cura, de milagre, mas a compreensão do Senhor Jesus, né? E o que ele significa, o Salvador. Mas enquanto se prega, a igreja, aqueles que evangelizam, tem que focar em 3 pontos
que foi o que o Senhor Jesus fez. Ele pregou, ele ensinou e ele manifestou o poder de Deus, curando, libertando os oprimidos, né? Enfim, operando maravilhas em nome do Senhor. E essa é a nossa missão também como igreja, tá? E quando nós olhamos para os dons de curar, irmãos, nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 16 e 18. O capítulo 16 é quando Jesus diz: ide por todo mundo, né? No versículo 15, prega o Evangelho a toda criatura, né? Mandando ir por todo mundo. E no versículo 16, ele, sabendo, né, de que esse serviço de pregar o Evangelho, que é a palavra de Deus, falar de Jesus, o Salvador, enfim, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a falar dele, ele disse assim: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí essa parte aqui é a parte que entra assim o dom mais específico, quando nós estamos falando dos dons de curar, né? E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Em outras versões bíblicas vai dizer: e os curarão, né? Então, quando nós lemos esse versículo sem olhar o contexto, dá a entender que o homem, né, que está evangelizando, que está fazendo a obra de Deus, ele tem poder para curar a pessoa na hora que ele quiser, né? É o que dá assim. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão e curarão. Parece que o homem tem esse poder, né, de fazer isso, mas no contexto não é bem assim, tá certo? Porque é quando o Espírito Santo se manifestar. Aí a pessoa às vezes fica se perguntando: mas pela fé, eu orando, a pessoa não vai ser curada? Poderá ser, poderá não ser. Por quê? Porque tem um propósito de Deus. Aí vem outros dizendo assim: venha para a minha igreja que você será curado, tudo será resolvido, né? Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. E nós sabemos que não é bem assim, né? O próprio Senhor Jesus, para cumprir a missão que ele veio fazer na terra, ele padeceu, e muito, não foi pouco não. Os apóstolos, com exceção de João, todos historicamente foram martirizados, foram mortos, né? E a igreja, lá no tempo dos apóstolos, na continuação, nos 200, 300 anos de início da igreja, muitos cristãos foram mortos, né? Ao fio da espada, por feras, de forma terrível, foram martirizados, né? E esses homens não tinham fé? Tinham. E por que Deus permitiu? São coisas que nós não sabemos como explicar, né? Só Deus pode explicar isso, tá? Mas enfim, Deus é todo poderoso, está no controle de todas as coisas. Agora, a importância do dom, irmão, de curar, é que a pessoa que ora e busca e recebe o dom de curar, ela é mais sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ela. Uma pessoa às vezes está enferma na igreja, cultuando a Deus, crente ou não, o Espírito Santo diz: olha, eu quero curar hoje, né? Então aquele que tem o dom, é mais fácil de Deus operar. Quem não tem o dom, Deus pode operar a cura também, tá? Mas às vezes Deus não acha no coração da pessoa a confiança, a fé suficiente, né? Bate a dúvida, a incerteza, né? E quem tem o dom, ele não tem dúvida. A dúvida não paira sobre ele. Ele é tomado de uma capacidade tão especial que ele olha para um enfermo e o Senhor diz que vai curar, ele ora dizendo que o Senhor está dizendo que vai curar, e a cura acontece mesmo, tá? Tá certo? Mas o ponto que eu quero que fique sempre fixado em nós é: quem tem o dom não pode curar na hora que quer. Não é porque tem o dom que cura na hora que quer. Conheço e já convivi com pessoas muito usadas nos dons, inclusive de cura, que curou milhares e milhares de pessoas, mas nem todos foram curados, né? Porque o dom é de Deus. Agora, irmãos, esse estudo que nós estamos fazendo, irmãos, um dos objetivos dele é nos despertar para orarmos e buscar realmente esses dons. Senhor, me usa, me dá os dons e me usa nos dons, tá? Como é que uma pessoa sabe que recebeu o dom de curar, por exemplo, né? É quando ela começa a orar, ela está ali ligada com Deus, no propósito com Deus, e o Senhor fala com ela, né, que quer curar determinada pessoa, que vai curar determinada pessoa,
e ela recebe pela fé a palavra do Senhor e vai até aquela pessoa, chama aquela pessoa e aquela pessoa recebe a cura. Olha, Deus falou comigo, Deus mandou orar por você, você que está aí, vem aqui que Deus falou comigo, você vai ser curado agora. Quem tem o dom de cura, opera assim. Quem não tem, opera pela fé. Senhor, igreja, irmão, o Senhor pode te curar. Vem aqui, nós vamos orar, vamos fazer um propósito aqui com Deus, e Deus também pode curar, tá certo? Agora, por que o Senhor mandou escrever os dons, né? Para que a igreja se dedicasse mais a essa busca, né? Tá? Então, o dom é o resultado de quê? Primeiro, temor a Deus. Nós vamos ver lá em Atos que quando Deus fulminou Ananias e Safira, que estavam mentindo na igreja, né? Que queriam enganar ali os apóstolos. Se os irmãos continuar lendo ali, os irmãos vão ver que o temor tomou conta do povo, e depois diz: e Deus operou pelas mãos dos apóstolos muitos sinais, milagres, né? Então assim, a gente fala, o irmão tem o dom e não acontece, ou então os irmãos oram e não acontece. Se nós formos ver, irmãos, em Atos dos Apóstolos, a manifestação de Deus, ela não dependia só dos apóstolos, ela dependia também da igreja, de toda a igreja estar realmente voltada no propósito, né, de Deus operar. E nós temos visto nos nossos dias, na nossa igreja, né, Deus já curou de câncer aqui, né, Deus já, pessoas que estavam desenganadas, muitas e muitas orações que foram feitas no templo, que foram feitas nas mídias, né, que agora já há muito tempo tem as orações, né, do ciclo de oração ali, orando o dia todo quase, né, muito mais à noite, tá? Enfim, outros irmãos que estão fazendo propósito aí também de oração, tá? Tem aqueles horários de orar, e nós estamos vendo o Senhor operar maravilhas, né? E ao mesmo tempo a igreja orando para Deus usar os servos dele, né? Então quando nós vamos orar, o pastor, os irmãos, os obreiros, o Senhor manifesta, né, a cura, né, o poder da unção da cura, e as pessoas são curadas, né? E a igreja tem essa missão, irmãos, de curar as pessoas. A gente diz a igreja tem a missão de curar, né? Parece que a igreja tem um poder em si. Não, Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, a unção de Deus está conosco, tá? E nós devemos exercer esta fé, e quem tem o dom, ore a Deus, peça a Deus para Ele falar contigo, para Ele falar conosco, para o milagre acontecer na vida das pessoas. Então nós temos essa promessa, que nós colocando, foi Jesus que falou, colocando as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, segundo o propósito de Deus, tá? Eu insisto nesse ponto, irmãos, porque tem pessoas que Deus usa, e às vezes a pessoa começa a querer se projetar, a querer às vezes usar Deus, querer explorar a fé dos outros, né? Chamando os outros a exercer fé, a desafiar outras denominações, outros irmãos. Não é para isso, o dom não é para isso. Então o dom que nós devemos buscar, irmãos, é sabendo que Deus quer operar e que as pessoas precisam desse dom na nossa vida, amém, meus irmãos? Então se ligue com Deus. Nós temos aqui, por exemplo, a nossa oração de sexta-feira, irmãos, é um culto que nós colocamos um tema permanente: Jesus salva a minha casa, salva a minha família. Nesse culto, os irmãos podem fazer campanha de oração, um propósito por libertação, né? Nós tivemos uma vitória grande aí da irmã Josefa, do neto dela, e sempre os irmãos estão contando vitória, fazer propósito, né, nas sextas-feiras. E nós vemos que alguns não vêm para a oração, não vêm. Por quê? Aqui o clamor está acontecendo, irmãos. Aqui nós reservamos alguns minutos para clamar pela família, pelo milagre na vida do familiar. Então faça propósito, venha, né? Essa onda de algumas igrejas, né? Criar esse ambiente de determinação, de gerar uma expectativa muito grande nas pessoas, né? Acaba atraindo as pessoas, irmãos, mas a maioria às vezes fica mais incrédulo ainda, porque ouve uma palavra
de uma fé muito pessoal, que não acontece. A pessoa fica incrédula, não quer mais ir à igreja nenhuma, não quer mais, porque diz que é mentira, e não é mentira, é porque Deus é soberano, Deus faz quando Ele quer, como Ele quer. É verdade, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, irmãos, mas como eu já falei aqui, o próprio Senhor Jesus padeceu e muito, os apóstolos, a igreja, a história da igreja é marcada por muito sofrimento, mas muita glória, muito poder, né? Contam a história do apóstolo Paulo, que quando foram decepar a cabeça dele, ele pediu um instante, né, aos soldados, foi a um lado, se reservou para fazer uma oração, e quando terminou, voltou e disse: agora faça o que vocês vieram a fazer, e deceparam a cabeça do apóstolo Paulo, um homem poderosíssimo nas mãos de Deus, irmão, né? Então assim, não tinha fé? Tinha, Deus era com ele, era. E por que Deus permitiu? E por que as coisas aconteceram dessa forma, né? Aos olhos humanos, a gente fica assim, né, atônito, né? Fica, meu Deus, como pode? Mas enfim, isso é um mistério que pertence a Deus, tá? Outro ponto que às vezes a gente ouve nas pregações e que devemos evitar é lançar dúvidas sobre a igreja, né? Que Deus não opera porque a igreja, Deus não opera porque isso, porque aquilo, porque aqui Deus não opera. Meu irmão, o que nós temos que fazer, olha, a orientação que eu dou para os irmãos, para as irmãs, para os obreiros, tá? Se vem no seu coração esse questionamento, em vez de fazer o questionamento, diga: irmãos, vamos fazer um clamor para Jesus curar aqui, vamos fazer um clamor para Jesus libertar aqui. Levante sua mão e ore, né? Porque às vezes nós estamos falando porque Deus não opera, e a própria pessoa que está falando não está orando, não está vindo na oração, não participa das orações. Então, às vezes a resposta já está na própria pessoa, né? Então assim, o que eu e você temos que fazer como igreja, irmãos, é orar, buscar os dons e orar, e sempre que possível participar de todas as atividades da igreja, né? E convidar as pessoas, viu, irmãos? Alguém pode dizer assim: faz tempo que eu não vejo uma pessoa caindo endemoniada aqui. Mas cadê as pessoas para cair endemoniada? Que não, se trouxer pessoas que não são crentes, pessoas que não servem a Deus, pessoas que estão presas em vícios, em obras do maligno, meus irmãos, quando orar elas vão cair, o demônio vai se manifestar. Agora nós vamos orar para o demônio se manifestar na vida de crente? Não, pelo amor de Deus, né? Então assim, queremos cura, convida as pessoas para virem, né? Vamos convidar, vamos visitar, né? Para o Senhor Deus operar. Então, o dom da cura é uma capacidade a mais que Deus dá aos seus servos, para que Ele, Deus, manifeste o poder dele na cura, né? E Deus tem operado em nosso meio, viu, irmãos? Tem operado em nosso meio, pessoas estão abençoadas em nosso meio, tá? Então isso é maravilhoso. Bom, para nós observarmos, olharmos aqui o dom na Bíblia, nós temos aqui Atos dos Apóstolos, que é um testemunho para nós. E isso daqui realmente, para acontecer, precisa o temor de Deus tomar conta de nós, precisamos de mais dedicação às nossas orações pessoais e coletivas, né? Atos 19, 11 a 12, versículo 19: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, né? Então até as vestes do apóstolo, irmão, quando tocava em alguém, a doença saía, né? Agora, para isso acontecer, né, irmão? Vida consagrada, orar, se consagrar mesmo ao Senhor, se separar para o Senhor, né? Não tem outro segredo não. Jesus disse: essa caixa de demônios só sai com jejum e oração, né? O jejum, irmão, e a oração que Jesus estava falando lá é aquela consagração pessoal minha e sua, né? E para que esse jejum e essa oração? Para que o meu espírito, o teu espírito, meu irmão, esteja livre, esteja confiante plenamente no Senhor, e o Senhor possa falar conosco
e na hora da nossa oração, o Espírito Santo manifeste o poder dele ali e o milagre aconteça, né? E as pessoas sintam o poder de Deus, porque o poder de Deus, irmão, não está somente nas palavras, né? Como alguns dizem, fala e acontece. Não é assim. As palavras, elas têm poder em certas situações, tá? A pessoa ouve uma palavra e ela pode, através daquela palavra, se animar, ela pode chorar, ela pode ter uma reação, porque quando o ouvinte, o ser humano, ouve uma palavra, o cérebro dele capta aquela palavra e ela vai causar um movimento na vida dele, negativo ou positivo, né? Mas isso é um poder muito circunstancial, né? Agora, o poder de falar para um demônio sair, para uma enfermidade sair, esse poder dessa palavra tem que ter a confirmação do Senhor. Não é só falar, porque se fosse só falar era muito fácil, né? Eu creio em Jesus, eu tenho fé em Deus, a irmã está com a enfermidade, sai doença em nome de Jesus, né? Eu não esqueço, eu falo isso só como um exemplo, né? Com todo respeito ao missionário Davi Miranda, que dorme no Senhor, mas o missionário foi um homem usado poderosamente nas mãos do Senhor, irmão, pelo mundo inteiro. Quase todos os países estava lá Deus operando através dele, dos obreiros dele, da igreja dele, né? E o missionário, irmãos, recebeu uma ligação e era um trote, e ele infartou, porque no trote dizia que a filha dele estava sequestrada, e ele infartou, e não deu tempo nem chegar no hospital, ele morreu no caminho. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que orava, a esposa dele mesmo dizendo, que ele orava tanto que às vezes desfalecia, né? Muita oração, muita consagração, e muitos foram curados, né? Os demônios saíram gritando, pessoas de cadeira de roda, em amuletas, né? Andavam, saíam correndo no templo, paralíticos. Então, uma coisa extraordinária, né? E ele recebeu uma ligação que era uma mentira, né? E infelizmente o que prevaleceu ali naquele momento foi o estado emocional de um pai, né? Um pai da terra, e ele sentiu um impacto, né? E nem consultou se era verdade ou não, e infartou. O que é que isso quer dizer, irmãos? É que o poder não é nosso. Se o poder fosse dele, de muitos que já partiram, eles poderiam ter retardado a ida deles, eles poderiam ter mudado o estado de enfermidade. Então não dá para aceitar certas coisas que se falam aí, tá? Agora, nós, Igreja do Senhor, não podemos ser tímidos, né? Viu, irmão? Temos que ser ousados mesmo, confiantes mesmo, tá? Se for preciso, eu faço quantas vezes for necessário a mesma oração para que alguém seja curado, né? A minha esposa, todo dia eu oro, né? Ela teve uma grande melhora, não está 100% curada, mas a vista que estava, ela ressuscitou, né? Então, assim, e muitos aqui têm testemunho para contar, tá? E é fruto de quê? Da oração, né? Então, irmãos, vamos despertar cada vez mais, irmão. Nós temos problemas em casa, não adianta nós ficarmos em casa lamentando, entristecido. Não, vamos orar, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor, porque é nessa busca, é nessa adoração, é nessa oração, é nesse propósito que quando você pensar que não, o milagre aconteceu, Deus operou, amém? Então, nós temos o exemplo aqui de Atos dos Apóstolos, é um dos livros da Bíblia, né? Onde nós vemos aí o maior exemplo de ação da igreja, né? Muita manifestação do poder de Deus, e todos nós devemos ler todo dia um livro de Atos dos Apóstolos e observar como Deus se manifestou através da igreja, que é um modelo maravilhoso para nós, tá certo? Então, Deus fez muitas maravilhas, né? Pode passar, Tarcísio. Bom, o dom, meus irmãos, manifesto através da palavra. Nós aprendemos também, irmãos, que tudo
vou dizer 100%, mas quase 100% do que nosso Deus quer fazer, meus amados. Ele quer fazer através de nós, dos seres humanos, e Ele quer fazer através da palavra. Então aqui, por esta palavra, eu preciso falar. Está repreendido em nome de Jesus, está curado em nome de Jesus, sai enfermidade, sai obra maligna, está desfeita em nome de Jesus. Essas expressões diante de Deus, em nome do Senhor, faladas com fé, com confiança, têm uma grande importância diante de Deus, irmãos, e nós vamos ver o milagre. Eu não vou, o que eu vou falar aqui, os pregadores, né, até o mesmo, né, eu estou incluído, mas os pregadores não se sintam ofendidos, as irmãs. Os irmãos percebem que muitas vezes não, na maioria das vezes, a pessoa fala meia hora, 40 minutos e ora 1 minuto. Ora 1 minuto. Alguém já disse para mim: pastor, quando o senhor for encerrar, não faça aquela oração falando o nome de muita gente não. Eu digo: mas eu não posso deixar de falar, porque as pessoas pedem e querem a oração. Outra coisa que é importante é citar o nome das pessoas, é citar o problema, as enfermidades. Às vezes tem determinado tipo de enfermidade que nós não citamos, porque tem enfermidade que as pessoas não gostam, elas se sentem mal. Quando você diz assim, que cita o nome da pessoa e ela está com câncer, por exemplo, que ela ouve, ela sente, porque a pessoa nem gosta que seja pronunciado isso daí. Então você fala uma doença incurável, né? Mas coloca diante de Deus aquilo dali, tá? Outra coisa que eu quero pedir assim nas orações, principalmente dos obreiros da casa do Senhor, lembra daquelas pessoas que estão sofrendo com enfermidades na igreja, principalmente da nossa igreja. Elas têm que ser lembradas em todos os cultos, em todas as orações. Se os irmãos perceberem, dificilmente eu vou fazer uma oração aqui por cura, por milagre, sem citar aqueles enfermos. Hoje o pastor Oliveira ligou para mim, muito preocupado com a irmã Rita, porque ele está vendo o nome da irmã Rita em quase todas as orações. E eu disse para ele: pastor, é porque sempre que vamos orar, o nome dela e de outros, também de outras, estão em todas as orações, tá? Porque isso não são vãs repetições, tá? Isso é o que? É o que o Senhor diz para nós orarmos, não desfalecer e continuar pedindo cura, 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 opera um milagre, repreende este mal. Então assim, quando você for chamado, irmão, obreiro, obreira, quando for chamado para orar, lembre do nome das pessoas. Ela se sente bem. Quem é que não se sente bem quando seu nome é lembrado na oração? Quem é que não gosta de ser lembrado na oração? Eu já fiz oração aqui, né, da família, e citei família, citei pessoas da família. Terminou um culto, uma irmã veio e disse: você não citou o nome do meu neto. Aí, oi irmão, mas ele está na minha oração, né? Porque a pessoa quer, isso não é uma vaidade, é porque ela tem fé que quando o nome da pessoa dela é citado, quando ela é citada, o milagre acontece, tá? Mas aí a pessoa às vezes não cita nome de ninguém. Então, e outra coisa que é interessante, quando a gente cita nome, é porque a gente está lembrando da pessoa, amém? Quando eu entro na oração, Deus já começa a me mostrar pessoas. Eu estou aqui orando por um, por outro, e já tem 2, 3 na fila já, e eu estou orando por pessoas assim, não estava nem lembrando daquele. Aí o Senhor me traz, e eu já falo logo para não esquecer daquele, e vou orando, e vou pedindo. E isso é maravilhoso, porque as pessoas estão sempre nos pedindo oração, tá? Porque elas sabem que elas serão lembradas em nossas orações. Eu aprendi isso, irmãos, há muitos anos, numa reunião de obreiro. Eu aprendi essa lição. Estávamos na reunião de obreiro, e um obreiro aqui do Ceará que estava visitando lá, ele disse, quando iniciou a reunião, ele disse assim: irmãos, deveria ter mais de 30 obreiros ali. Ele disse, só varões. Ele disse assim: irmãos, eu estava vindo para a igreja e um senhor me parou ali na rua, muito chorando e muito angustiado, e pediu para mim orar por ele, porque ele estava,
passando por uma situação muito difícil, né, um problema muito grave, aí citou o caso e tudo, e ele anotou o nome da pessoa, anotou o problema e apresentou na reunião de obreiro. E ele disse assim: quando for no encerramento, vamos lembrar, aí citou o nome da pessoa e o problema. Aí terminou no encerramento da reunião, oraram, e quando o pastor impetrou a bênção, aí ele disse assim: os irmãos não oraram pelo homem que eu falei, e agora nós vamos orar. Como é que nós nos sentimos, né? A pessoa diz assim: você orou por mim? Aí você diz: orei, mas não orou, é mentira. Então, olha, os irmãos percebam que aqui eu estou fazendo tipo uma dinâmica, tá certo? Eu não estou julgando ninguém, não, é para a gente despertar para isso. Quando a pessoa está com o coração cheio de desejo por alguma coisa, irmãos, ele se lambuza com aquilo dali, ele se delicia com aquilo dali. Quando nós estamos cheios no coração de desejo para Deus curar, libertar esse, aquele, aquela família, aquele irmão, aquela pessoa, tal, meu irmão, quando você começa a orar, parece que você não quer mais parar. Percebam, eu sei que vocês percebem, quem vem aqui na frente, irmãos e irmãs, tem irmã que vem orar aqui, que tem gente que diz assim: não vai mais parar não, é? Porque é citando o nome de um, de outro, situações, e é assim que Deus opera, irmão. Os crentes que dizem assim: Deus já sabe, quando Ele quiser Ele faz, ele não vai ver Deus operar não. Olha o cego que estava gritando por Jesus, quando chega lá, Jesus disse: o que é que você quer? O que era que o cego queria? Queria ver, mas ele teve que dizer: eu quero ver. Então veja. Então, meu irmão, não importa quantas vezes nós vamos vir aqui para pedir pela mesma coisa, não importa. Jesus diz do dever de nós orar sempre, nunca desfalecer. E ele diz mais: e o Pai não está vendo e não vai abençoar os seus servos que clamam a Ele de dia e de noite? Então essa palavra é para todos nós, e muito mais, irmãos, para nós obreiros, tá? Nós temos que diminuir um pouco a fala e orar mais. Certa vez um obreiro estava entrando na igreja e eu disse: hoje você vai pregar, era dia de sexta-feira. Aí eu disse assim: sexta-feira é de 15 a 20 minutos. Aí ele disse assim: eu já sou esse pregador mesmo de 15, 20 minutos. Eu disse: o que é que significa para você o culto de oração? Culto de oração, sim, mas o tempo deveria ser para quê? O tempo deveria ser ocupado mais para quê? Para orar. Eu digo: é por isso que a palavra é de 15 a 20 minutos, porque tem meia hora de louvores, e tem que ficar aí no mínimo meia hora para as orações, né? Então, nós temos que dedicar mais tempo à oração. A pessoa diz: eu oro muito. Aonde? Em casa, né? Porque se na igreja nós oramos pouco, em casa eu creio que muito menos. Eu não acredito. E mais, irmãos, às vezes inicia uma oração na igreja, irmão, e a pessoa se levanta para beber água, se levanta para ir no banheiro, não vai antes. A hora da leitura da palavra e da pregação não é hora de ir no banheiro, é antes. Você já sabe que vai ter um louvor, daqui a pouco já vai começar a palavra, vai no banheiro, vai beber água e senta. Vai ter uma oração, vai no banheiro, vai beber água, senta. Vamos orar, vamos ouvir a palavra, vamos meditar na palavra. O que é que isso tem a ver com o dom, irmãos? Porque o dom vem nesse ambiente. Esse ambiente, essa mente, esse coração que lê, que estuda, que ora, que louva, que está ocupado com as coisas de Deus. Tá? É isso. Aí nós vamos ver batismo no Espírito Santo, nós vamos ver dons, nós vamos ver cura, nós vamos ver milagre, quando a igreja está voltada mesmo, né? Nós estamos bem, irmãos, assim, se for fazer uma avaliação comparado com outros lugares, nós estamos bem, porque em outros lugares, irmão, que eu já fui, que agora eu quase não tenho mais tempo, né?
Mas quando eu tinha mais tempo de ir, eu chegava em outros lugares, irmão, na hora da pregação ou de uma oração, estava o povo no corredor conversando, nas calçadas, na hora do culto, o pessoal na calçada conversando. Irmão, como é que Deus pode operar numa igreja desse jeito, irmão? Que as pessoas não estão concentradas, não estão ligadas em Deus, no que está se falando. Como é que Deus vai falar com uma pessoa que ela não está acompanhando, né, o que está se falando, pregando? Como é que Deus vai manifestar poder de Deus na vida? Aí fica esperando por aquela pessoa que vem e faz um festival, né? Aí ele olha e se admira. Não, Deus pode operar uma cura na hora de um louvor, irmãos. Deus pode operar uma cura numa oração mais simples aqui, aparentemente, num testemunho aqui, uma frase, uma palavra, Deus opera. Então é isso, tá? E assim, é nesse ambiente, irmãos, que Deus vai manifestar e dar dons. É quando nós nos colocamos realmente diante de Deus. Eu alcancei um tempo na igreja, irmão, que antes de um culto, eu fui numa igreja, conheci um ministério, aliás, que nesse ministério, todos os cultos tinham 1 hora de oração antes do culto. 1 hora de oração. Nosso ministério, nós tínhamos 30 minutos antes dos cultos, 30 minutos de oração. Santa Ceia, no nosso ministério, a semana que antecedia a ceia, os cultos eram cultos de oração. Era 1 hora orando, 2 louvores, leitura de um texto e joelho no chão. E aí a gente via numa ceia o povo chorando, o povo se humilhando, pedindo perdão, se reconciliando. Então é nesse ambiente que nós vamos ver os dons de Deus manifestos. Deus dando dons, as pessoas desejando. Tá? Então eu estou falando isso, irmão, porque a igreja, nós não podemos relaxar, irmãos. Venha para as orações, participe das orações, tá? Eu sei que tem pessoas aqui de idade, né? Eu não estou tão idoso, né? Mas se eu fizer um esforço maior no sábado, no domingo de manhã, eu me levanto à prestação, pedindo misericórdia a Deus, né? Então assim, mas você que tem mais saúde física, venha, se reúna no templo, tá? Vamos lá, eu quero também fazer uma meditação, porque tudo isso está relacionado ao dom da cura, aos dons e ao dom da cura, né? Evangelho de João 5, 6 a 9. E Jesus vendo esse deitado, aqui é lá no tanque de Betesda, e Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Eu quero só que os irmãos percebam que essas interrogações do Senhor Jesus, irmãos, naquele momento, era para aquele momento, mas é para a nossa vida toda. É como Deus nos trata, é como Deus interage conosco. Interagir é conversa conosco, trata conosco. Então ele diz: queres ficar são? Quem está enfermo, irmão, não quer ficar são, não? Quer ficar curado, não? Quer. Parece uma coisa, parece uma ironia, é óbvio que eu quero ficar curado. Aí essa pergunta, ela vem para mim e para você. Você quer? Quero. E o que estamos fazendo para receber? E o que estamos fazendo para receber? Quando nós não entendemos o trabalhar de Deus, irmãos, e queremos de Deus, Ele vai nos ensinar como é que Ele opera. O que é bom no Senhor nosso Deus, irmãos, é que tudo que Ele faz para conosco, é querendo marcar o nosso ser, de forma bem profunda mesmo, como é que nós temos que nos comportar em relação a Ele, Deus. Então eles querem ficar são. Essa palavra, eu penso muito nela, assim, vejo, primeiro de tudo, a simplicidade do Senhor Jesus, que é uma das maiores lições que Ele quer passar para nós.
que para ele operar não precisa de nenhum sensacionalismo, não precisa de nenhum um barulho, alguma coisa assim, um impacto impactante, explosão, né? Como eu já vi muita coisa por aí, próximo de mim. Jesus era para ter chegado ali, né? Aliás, não era nem para ele ter ido só, porque o que dá a entender é que ele estava só aqui, não sei, se tinha alguém com ele, não dá para ver aqui na leitura, mas enfim, era para ele ter dito assim, chamar os discípulos e dizer: olha, sai aí nessa multidão, tem muita gente aí, diz para eles que eu vou operar uma maravilha aqui no tanque de Betesda, manda Judas arrumar um saco aí para ensacar dinheiro, né? Ele poderia ter criado ali alguma coisa assim, porque foi uma coisa fenomenal, né, aqui dali. Aí pronto, aí ninguém achava mais Judas, né? Então assim, mas aí parece que ele vai de forma bem discreta, sozinho, né? Ele poderia ter chegado ali e ter facilitado. Ele poderia ter chegado ali e ter dito assim: você já ouviu falar de Jesus? Aí o homem: não. Já ouvi, pronto, sou eu. É o senhor mesmo. Aí começava a conversar: então me cura logo aqui, né? Não, ele chega lá e diz: querificação. Deus não dá nada de mão beijada. Deus, o que Ele dá, o que Ele faz, irmãos, é querendo, antes de tudo, o nosso abraço, a nossa comunhão, a nossa mistura com Ele. E olha que Jesus conhecia a situação dele. Querificação, o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum. Observem essa palavra do homem. Tem um relógio dos pregadores, e de quem está dirigindo culto, tá, ó. Aí você aperta aqui, a luzinha acende, aí você vê melhor. Para mim também. Tá bom? Vamos lá. Não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Então parece que Jesus chegou ali e não significava nada. Os irmãos conseguem ver isso? Ele poderia ter dito: quero sim, ainda bem que o senhor chegou, o senhor pode ficar aqui comigo e me ajudar, né? Quando a água agitar ali, o senhor me levar, porque eu não estou ganhando uma aqui. E olha que o homem já estava há muito tempo ali. Não, ele não viu Jesus nem na condição de levar ele nas águas, porque o aspecto do Senhor, com certeza, era de muita meiguice, era de muita serenidade, não tinha nenhuma exaltação, nenhuma expressão. Pastor, o que é que tem a ver com dom? É que o dom não é o impacto que eu causo, o dom não é a minha expressão, o dom é o poder de Deus, não sou eu, pessoa. Para a gente aprender a se posicionar diante de Deus, irmãos, como servo, usado na revelação, no dom, no que for, esperando a manifestação do Senhor. E aqui Jesus tinha poder em si mesmo, hein? Diferente de nós. Aí o homem conta o que acontece quando a água é agitada quando a água é agitada e me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Foi que Jesus disse para ele. Jesus não fez uma propaganda dele, fez? Fez? Não. Jesus não fez propaganda dele, nem do que ele era. Ele disse assim, disse-lhe Jesus, olhou para o homem e disse assim: levanta. O homem deve ter, se não fez um arzinho de riso, né? Deve ter olhado assim, né? Como já disseram para mim, esse pastorzinho aí. Uma vez eu cheguei numa casa
Me chamaram lá que a moça estava endemoniada. Na verdade, nem era demônio. Assim, não estava possessa de demônio, ela estava influenciada só, né? Devido à enfermidade dela. Pode deixar aí, Tarcísio, é bom. Olha, aí quando eu passei no corredor, ela me viu pela janela e disse: esse pastorzinho aí, com essa barriga desse tamanho, que eu era bem gordinho, né? Aí eu dei a volta, quando cheguei lá, começou a rir, eu levantei a mão e disse: sai dela, demônio. Pum, caiu no chão, e foi aquela luta, e fui liberta, e partiu para a glória salva, não naquele dia, tempos depois. O outro pastor foi orar por uma pessoa, e antes de sair de casa, ele ajeitou muito o bigode. Quando chegou lá na casa da pessoa, a pessoa disse assim, o demônio falou: com esse bigode aí eu não saio. Aí o irmão tinha um dom, né, de expulsar demônio, entrou e disse assim: com bigode ou sem bigode, sai dele, legião de demônios. O povo caiu no chão e foi liberto. Meu irmão, poder de Deus é algo tão sublime, é algo tão puro e tão glorioso, que não precisa que ninguém faça nenhum tipo de estratégia para isso, certo? Então, o que nós vemos, a lição de Jesus para nós: vocês querem curar? Creia no meu poder, tenham fé. Não haja de nenhuma estratégia, não use de nenhuma estratégia achando que Deus vai ser impressionado com discurso, com palavras, com frases, não, tá bom? Estou falando isso para a gente ficar com a essência de Deus. Olha bem aqui, ó, Tiago 1,17: toda boa dádiva, que é presente, e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que é isso, irmão? Quando Deus está operando, não há dúvida, não fica nada subentendido, Ele simplesmente faz e acabou. Quando Ele usa alguém, você fala, nós falamos em nome do Senhor Jesus, pregando, orando, louvando, através do louvor. Aqui a gente poderia despertar mais para o louvor. Os que louvam, eu percebo que os irmãos vêm aqui, iniciam um louvor e termina, e às vezes não fala quase nada. Quando você vier louvar, Deus te deu aquele hino para você louvar, te deu aquela palavra, te inspirou para uma oração, para um testemunho. Lembre, Deus quer falar algo, então você sempre fala o que Deus colocou no teu coração. Todo louvor que nós louvamos tem a mensagem do louvor e tem a mensagem que Deus quer falar naquele momento, amém? Você não vai fazer uma pregação, tá? Mas você faz uma observação ali do que Deus falou. Olha, irmãos, Deus me deu este louvor, falou assim. Ou então você termina de louvar: irmãos, eu senti aqui da parte do Senhor, o Senhor me fez ver assim, olha, receba assim, Deus está anunciando assim, está fazendo assim. Porque o Espírito de Deus está em você. Se não fica uma coisa assim das ministrações muito técnica, sabe? Eu digo técnico, não estou dizendo que não tem o Espírito de Deus, não, tem. Você está louvando a Deus, está adorando a Deus, mas é assim, é muito fechado. Abre um pouquinho, tá? Não pode abrir muito, né? Senão tirar a oportunidade do outro, tá certo? Porque eu sei que quando você está louvando, você sente alguma coisa, sim ou não? E esse sentir pode ser Deus falando. Então, uma frase que você falar vai tocar alguém, vai mexer com alguém. Isso é importante. Amém? Volta um pouquinho lá, Tassiano, naquela parte do tanque de Betesda. Bom, então Jesus diz: levanta-te. Ele está dizendo para mim e para você, disse lá e está dizendo agora, que quando nós falamos em nome do Senhor, e o Senhor está mandando, ou se Ele não mandou e você fala porque Ele pode fazer, Ele poderá fazer agora ou depois, vai acontecer. O que nós não podemos é falar por falar, cantar por cantar, ler um texto por ler, não, tá? Aqui tem irmão, né, que ele não lê, ele não louva sem sempre colocar uma palavra de Deus, né? Um exemplo bom aqui é
o presbítero Rondinelli. Vocês percebem que ele sempre fala algo que Deus falou com ele. Isso é muito bom, né? Uma palavra rápida às vezes, mas tem uma palavra. Um louvor tem uma palavra. E o que ele está falando ali, ele é muito consciente, instruído, tem conhecimento. Ele sabe que tem que falar do que Deus está falando com ele, né? Então, isso é bom, isso edifica, isso marca as pessoas. Tá? Tem gente que fala e o povo está perguntando, está querendo saber o que é que ele quer falar. E muito menos o que Deus quer falar, fica mais difícil ainda, né? Versículo logo aquele homem ficou são e tomou o seu leite e andava. Então, amados, o dom da cura é isso. É um poder, uma capacidade que Deus dá a cada um de nós que buscarmos para você ministrar a cura. Tá? Eu louvo a Deus também, né? Porque a gente vê que os irmãos aqui estão sempre pedindo oração por alguém. Quando a pessoa está pedindo oração é porque ela está crendo, né? Está crendo que Deus faz, que Deus opera, né? Tá? Mas é importante também a nossa presença e também a nossa oração, tá certo? Isso daí tudo junto é bênção de Deus, tá bom? Bom, é isso aí. Por aí, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso diante de Ti. Nos abençoa, Senhor, com a Tua graça, com os Teus dons, com as virtudes do Teu Espírito, com os talentos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, fazer a Tua obra, meu Pai, com a autoridade do Teu Espírito, com a unção do Teu Espírito. Nos desperta mais e mais para as orações, para as consagrações, meu amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nos abençoa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos dá a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Entra, Senhor, com a providência na nossa vida, na Tua obra, em tudo que nós necessitamos. Nós invocamos a Tua bênção sobre nós. Abençoa, meu Deus, o pastor Adriano que está aí, irmã Jacinta, dá vitória ao Teu servo, Senhor, nessa peleja que ele está aí com o seu carro, em nome do Senhor, Pai, vem abençoar cada um de nós, meu Deus, segundo as nossas necessidades. Nos leve em paz, Senhor, em segurança, nos livre de todo mal, Pai Celestial. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com a igreja do Senhor, em toda a face da terra. Todos dizem amém. Só um minutinho, irmãos.